Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, o assunto que toma conta da imprensa hoje é a questão da violência no Rio de Janeiro. Eu ouvir aqui atentamente as colocações do deputado Domingos Dutra, gostaria de subscrevê-las em toto, as palavras de Vossa Excelência, quando faz essa incursão que Vossa Excelência esteve no Rio de Janeiro e pôde ver de perto toda essa questão. Gostaria apenas de fazer, senhor presidente, aqui uma reflexão que parece que as autoridades locais estão numa visão muito estreita, limitando tão somente a violência do Rio de Janeiro à questão do tráfico de drogas. E se esquecem de dizer hoje que parece que há um mal menor, pelo menos pelas autoridades que ali estão, entre as milícias e o tráfico de drogas. Em 2007, senhor presidente, as milícias no Rio de Janeiro ocupavam algo em torno de 10% das comunidades. Hoje, Domingos Dutra, estão em 40% das comunidades do Rio de Janeiro, estão sendo dominadas pelas milícias. Ao que me parece, hoje, uma resposta simplista do senhor governador de dizer que esta questão se relaciona a uma reação do tráfico de drogas à política de segurança pública do Rio de Janeiro, das UPPs, eu trago um dado aqui a Vossa Excelência. Hoje, apenas 2% das comunidades dominadas pelo tráfico de janeiro estão sendo atendidas pelas UPPs. Apenas 2%, ou seja, 98% ainda não foram atingidas pela UPP. A situação é gravíssima no Rio de Janeiro. E aí, quando o deputado Domingos Dutra parece que há um acordo tácito entre as autoridades e a bandidagem do Rio de Janeiro, não sei se a palavra correta foi essa que Vossa Excelência utilizou, mas eu acho também, eu penso também, porque não pode, de repente, o filme Tropa de Elite 2 ia acontecer antes das eleições, consegue se transferir para depois das eleições, e registre aqui, um dos patrocinadores do filme Tropa de Elite 2 é o governo do Estado do Rio de Janeiro. O governo do Estado do Rio de Janeiro é patrocinador do Tropa de Elite 2. Acontece depois. E para quem não sabe, o Tropa de Elite 2 se dá em cima da CPI, que foi feita na Assembleia Legislativa, na figura do deputado estadual Marcelo Freixo, do PSOL, que conduziu aquelas investigações com muita propriedade, com muito destemor. Eu gostaria antecipadamente de pedir ao presidente que me desse mais um minutinho para concluir. Inclusive, sendo ameaçado de morte, teve que fazer uma campanha, praticamente que escondido, para evitar os ataques da milícia. O deputado Marcelo Freixo. Então, toda a milícia, algumas pessoas confundem com as autoridades que saíram, com as autoridades atuais. O filme Tropa de Elite 2 se refere ao atual governo do Estado do Rio de Janeiro, que parece que não está vendo, parece que é um mal menor deixar as milícias avançarem no Rio de Janeiro em detrimento do tráfico de drogas. Agora é importante ver isso, senhor presidente, que ao que me parece é uma reação do tráfico de drogas ao avanço das milícias. E aí só tem uma saída para o Rio de Janeiro, é uma intervenção federal. As autoridades do Rio de Janeiro colocam aqui com muita propriedade, sou do Rio de Janeiro. As autoridades do Rio de Janeiro, da área de segurança pública, estão brincando de fazer segurança. Aí diz assim, a população precisa proteger. Está morrendo gente todo dia inocente. É em nome do enfrentamento que vai morrer gente inocente? E a população, o que tem a ver com isso? Cabe ao Estado dar segurança ao cidadão do Estado do Rio de Janeiro. Não cabe ao Estado ficar fazendo ilação, dizendo que a questão da política do Rio de Janeiro, essa violência toda, essa balbúrdia, é porque estão contra a política de segurança pública das UPPs. E o que é que a população de bem tem a ver com isso? Que está pagando com a vida? Ônibus queimados, carros sendo queimados, inocentes sendo mortos no Rio de Janeiro. É preciso que o governo federal, se fosse em outra época, acontecia o que aconteceu no governo do ex-governador Leonel Brizola. O exército foi para a rua, inclusive com tanques de guerra no Rio de Janeiro. Se fosse na época do ex-governador Garotinho, já havia tido uma intervenção no Rio de Janeiro. Como é do governador Sérgio Cabral,
O governo do Estado, o governo federal apenas se limita a dizer, se o governador entender, chame que nós estamos aqui pronto. É preciso haver uma intervenção já no Rio de Janeiro para que mais inocentes não morram por essa guerra que não tem responsabilidade. Para uma comunicação de liderança, pela liderança do PT, conceda a palavra ao ilustre líder Fernando Ferro.